Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos à ginecologia. Saúde da mulher, na verdade a gente sabe que hoje está até se falando mais em saúde da mulher do que em ginecologia, né? Mas, independente do nome que a gente dá, eu vim aqui hoje para falar sobre questões com vocês. Eu trouxe questões aí do Revalida para a gente poder discutir, para a gente poder fazer um bate-bola junto, eu com vocês, e a gente conseguir então responder as questões. O meu objetivo é lançar o desafio para vocês sentirem a responsabilidade, então, do que vocês vão fazer com a paciente que chega com esse cenário clínico, e aí depois a gente discute, então, o quadro clínico dela e chegamos à resposta juntos. Ok? Vamos lá, venham comigo. Essa primeira questão é uma questão, então, do INEP de 2016, que diz assim, ó, uma mulher de 26 anos, profissional do sexo, ela é usuária de dispositivo intrauterino de cobre há 1 ano. Então, ela usa DIU de cobre há 1 ano, tem 26 anos e é uma profissional do sexo. Ela procura uma unidade básica de saúde com queixa de dor abdominal no hipogástrio. Essa dor é associada a corrimento de odor fétido e ela nega a febre. Relata que a sua última menstruação ocorreu há 7 dias. Ao exame físico, verificam-se abdômen doloroso, a palpação profunda do hipogástrio e ruídos hidroaéreos preservados. E observa-se conteúdo vaginal bolhoso, amarelado, com odor fétido, útero de tamanho normal e anexos de tamanho normal, dolorosos na palpação bilateralmente. De acordo com o quadro clínico, a conduta indicada é A. Retirar o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. B. Manter o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. C. Retirar o DIU e encaminhar para antibiótico terapia em nível hospitalar. E D. Manter o DIU e encaminhar para antibiótico terapia em nível hospitalar. Gente, vocês vejam que a questão é uma questão que acaba colocando duas coisas, o conhecimento de duas coisas. Primeiro, se você deve tratar ela em ambulatório ou em ambiente hospitalar. E segundo, se tira ou não tira o DIU nesse cenário clínico. O que você faria? Pensa comigo, você tem uma paciente de 26 anos, profissional do sexo, que tem esse quadro de dor embaixo do ventre, tem essa leucorreia, esse corrimento. Você examinou a paciente, realmente ela tem uma dor em palpação de anexos. E ela tem um DIU. O que você faria? Você tiraria ou não o DIU? Você prescreveria antibiótico para ela usar em casa? Ou você iria indicar internação hospitalar? Vamos lá, vamos desmembrar esse caso clínico juntos. Gente, ela tem 26 anos. Ela tem uma queixa de corrimento, de leucorreia. Essa leucorreia é abundante. Ela é fétida. A gente colocou um espéculo na paciente e a gente viu que ela tem uma leucorreia bolhosa. Olha só, na verdade mostra que tem bolhas. A gente olhou ali, não chegamos a olhar no microscópio, eles não falam nada de exame a fresco, mas eles dizem que ela tem uma leucorreia bolhosa. O que você pensaria numa leucorreia abundante bolhosa? Você pensaria em tricomoníase. Exatamente, você está correto. Só que eles dizem que além dessa tricomoníase, na verdade, a paciente também tem uma dor embaixo do ventre. Ela se queixa de dor embaixo do ventre. E quando você faz o exame de toque vaginal na paciente, o que acontece? Ela tem dor à palpação dos anexos. Então, a questão também leva você a suspeitar de, além da tricomoníase, que é uma vulvovaginite, leva você a pensar também em doença inflamatória pélvica, em DIP. Sim? Sim, porque tricomoníase, ela não dá dor embaixo do ventre, ela não dá dor à palpação de anexos, ela leva você a pensar realmente numa doença inflamatória pélvica. Então, além da tricomoníase, ela tem uma DIP, ela tem uma doença inflamatória pélvica. Galera, o que é a doença inflamatória pélvica? Lembra que aquelas bactérias sexualmente transmissíveis, elas acabam subindo pelo colo do útero, elas vão ir para a cavidade uterina e inflamam a cavidade uterina, vão para as tubas uterinas e lá nas tubas uterinas também acabam provocando essa salpingite, que é a inflamação tubária, e muitas vezes acabam provocando inflamação peritoneal.
Se nada for feito, se essa paciente não for tratada, essa inflamação pode evoluir para um abscesso tubovariano, que é uma loja de pus entre a tuba uterina e o ovário. Esse é o estágio mais grave da doença inflamatória pélvica. Pergunto para vocês, como que a doença inflamatória pélvica acaba sendo transmitida? Por sexo, por relação sexual. As bactérias que provocam DIP são bactérias sexualmente transmissíveis. Quais são elas? As principais? Com certeza, as principais é o gonococo, a Neisseria gonorrhoeae, que é aquele diplococo gram-negativo, e a Chlamydia trachomatis, que é aquela bactéria intracelular obrigatória. Lembra que a clamídia, ela é uma bactéria, mas ela tem comportamento de vírus, né, porque ela fica dentro da célula. Os dois grandes vilões causadores de doença inflamatória pélvica é a gonorreia, o gonococo e a clamídia. São os grandes agentes causadores de doença inflamatória pélvica. Tudo é sexualmente transmissível, assim como a tricomoníase que ela já tem, né? Ela é uma paciente, então, de risco, é uma profissional do sexo, ela tem aí uma tricomoníase e tem uma DIP também provocada por gonococo ou então por clamídia. Gente, como é que se trata a paciente com doença inflamatória pélvica, então? A gente vai tratar ela ambulatorialmente. As medicações que a gente tem que usar é basicamente a ceftriaxona, que é a medicação para tratamento da gonorreia. Então, lembra que ceftriaxona pega super bem o gonococo, é a medicação indicada pelo Ministério da Saúde para tratar a gonorreia. E a doxiciclina é a medicação indicada para tratar a clamídia. Jader, mas eu não sei se a doença inflamatória pélvica dessa paciente é por gonococo ou é por Chlamydia trachomatis. Como é que eu vou saber? Na verdade, não tem como a gente saber. A gente vai tratar ela empiricamente para as duas. Porque pode ser por uma ou por outra e não é incomum ser por ambas. Então, a gente vai tratar as duas bactérias simultaneamente. Você vai prescrever, então, a ceftriaxone para tratamento da gonorreia e vai prescrever a doxiciclina para tratamento da clamídia. Especificamente, o ceftriaxone 250 mg intramuscular. Se você não conseguiu de 250, pode prescrever 500 mg intramuscular dose única. E a doxiciclina, a gente vai usar 100 mg de 12 em 12 horas via oral por 14 dias. Esse é o tratamento de Chlamydia trachomatis. Ok? Ah, mas ela não encontrou o antibiótico, ou ela não quer fazer injetável, como o ceftriaxone é injetável, né? O que eu posso usar de alternativa? Dá para usar ciprofloxacin como alternativa para gonococo e azitromicina como alternativa para clamídia. Mas lembra que o que pega melhor o gonococo é o ceftriaxone, mais do que o ciprofloxacin. Até tem alguns estudos já mostrando um pouquinho de resistência do gonococo ao ciprofloxacin. Por isso que o melhor realmente é tentar a ceftriaxona mesmo. Muito bem, mas aí essa questão me diz assim, ó, ela é usuária de DIU. Precisa ou não precisa tirar o DIU da paciente que tem doença inflamatória pélvica? Gente, não esquece, o DIU, ele é um corpo estranho que está ali dentro do útero. Sim, sim. Mas a maioria dos estudos já conseguiram comprovar que é melhor você manter o DIU dentro do útero da paciente do que você retirar. Porque quando você retira o DIU, você está fazendo algum tipo de manipulação. E essa manipulação pode levar essas bactérias, pode veicular mecanicamente essas bactérias, então, para outros órgãos. Ela pode fazer essas bactérias acabarem difundindo mais ainda. Então, você pode piorar o quadro de doença inflamatória pélvica, de moléstia inflamatória pélvica, se você fizer a retirada do DIU. Então, não esquece, ela usa DIU, não tira. Então, você vai tratar ela com antibiótico e não vai tirar. Ok? Então tá, então já sei que não tira o DIU. Mas aí, ela deve internar ou não deve internar? Vamos ver. Quais são os critérios, as indicações de internação em paciente com doença inflamatória pélvica? Gente, as indicações de internação é suspeita de abscesso tubovariano. Se tem suspeita de ela ter um abscesso tubovariano, você vai ter que internar a paciente para fazer tratamento internada. Se ela está com um estado geral grave, com náuseas, vômitos, ou se ela está febril, então você vai ter que internar. Se você fez um tratamento ambulatorial, está usando já então aí o ceftriaxone, ela usou o ceftriaxone e está usando a doxiciclina, aí então em 72 horas ela não melhorou, falha do tratamento ambulatorial, tem que internar. Grávida, lembra que doença inflamatória pélvica em gestante sempre interna. Tem que tratar em ambiente hospitalar.
Não dá para mandar para casa uma gestante com doença inflamatória pélvica. É raro uma gestante ter doença inflamatória pélvica, mas se tiver, tem que ser internado o tratamento. Se ela for imunossuprimida, por exemplo, é uma paciente HIV que tem SIDA, essa paciente também tem que tratar em ambiente hospitalar. Se ela tem intolerância aos antibióticos orais, então a paciente usou e ela não consegue tolerar a doxiciclina, às vezes tem algumas pessoas que não toleram a doxiciclina via oral, então você interna e faz o tratamento em nível hospitalar. E se existe possibilidade de outro diagnóstico? Por exemplo, você pensa, olha, pois eu fiquei na dúvida, será que de repente não é uma gravidez ectópica que ela pode ter, ou até uma apendicite? Bom, aí então se você tem dúvida do diagnóstico, tem possibilidade de outro diagnóstico, você interna também essa paciente. Certo? Então vamos ver esse nosso cenário. Ela tem 26, é profissional do sexo, usa DIU, ela tem então uma tricomoníase e tem um quadro de doença inflamatória pélvica. O que tem que fazer? Vocês acham que essa paciente deve manter o DIU ou retirar? Manter. Então a gente já corta a letra A e a letra C. Mas aí eu pergunto para vocês, ela deve tratar ambulatorial ou ela tem que internar? Vamos ler a história de novo. Ela procura a unidade básica de saúde com queixa de dor abdominal no hipogástrico, associada a corrimento de odor fétido e não tem febre. Olha só, mega febre. A última menstruação foi há 7 dias, então não tem atraso menstrual. Essa paciente, no exame físico, o abdômen é doloroso, a palpação profunda do hipogastro, ruídos hidroaéreos preservados, conteúdo vaginal bolhoso, amarelado, com odor fétido, útero de tamanho normal e anexos de tamanho normal, dolorosos à palpação bilateralmente. Tem algum critério para internar essa paciente? Com certeza não tem. Então a resposta da questão é manter o DIU e prescrever antibiótico terapia em nível ambulatorial. Você não precisa internar essa paciente para fazer o tratamento da doença inflamatória pélvica. Ok? Entendido? Vem comigo. Vamos ver mais uma. Olha só. Essa aqui é uma do INEP de 2013. Diz assim, ó. Uma mulher de 30 anos, ela é nulípara, com última menstruação há 7 dias. Usuária de anticoncepcional oral combinado. Relata dor em baixo ventre de forte intensidade. A dor é acompanhada de náuseas e vômitos, tendo o quadro se iniciado há 4 dias, com piora progressiva nas últimas 12 horas. Ao exame físico, a pressão é 110/70, a temperatura é 38,7 graus Celsius, o abdômen com dor intensa, palpação no andar inferior e a descompressão brusca em fossas ilíacas. Opa! Ela tem dor, a descompressão brusca em fossas ilíacas. No exame especular, presença de conteúdo amarelado, com um pouco de sangue e conteúdo purulento, exteriorizando-se pelo orifício do colo uterino. Toque vaginal, evidenciando dor, a mobilização uterina e a palpação dos anexos, bilateralmente. Sobre a conduta indicada para a situação descrita, é correto afirmar que a. Se faz necessária a presença de leucocitose e velocidade de hemossedimentação elevada para confirmação diagnóstica. B. Se faz necessária a identificação do agente etiológico na secreção cervical antes de iniciar o tratamento medicamentoso. C. A paciente deve ser encaminhada para tratamento em ambiente hospitalar. D. O tratamento inicial deve ser cirúrgico para melhor avaliar o comprometimento do sistema reprodutivo. E E. Deve ser instituído o tratamento clínico ambulatorial de imediato com retorno em 48 horas para reavaliação. Gente, vamos revisar o caso. Olha só, ela tem 30 anos, ela é nulípara, tem uma dor em baixo ventre, ela vem nos procurar porque ela tem dor em baixo ventre. Ela tem náuseas e vômitos, então essa paciente está com tanta dor que ela chega a vomitar, ela tem náuseas e vômitos. Opa! Que mais? A pressão dela está normal, está 110/70 milímetros de mercúrio. A temperatura é 38,7 graus Celsius, ela tem febre. E quando a gente examinou essa paciente, ela tem dor, a descompressão brusca, então, aí no abdômen. Eita nós! Vamos lá! Olha o exame ginecológico. O que você está vendo aqui? O exame especular tem pus. Você está vendo? Olha aqui, ó, a secreção purulenta, leite condensado saindo do colo do útero.
Não faz cara de nojinho, a vida é dura. É pus mesmo que está saindo daqui do colo do útero. A secreção é purulenta. Cara, que mais? Você examinou a paciente, fez o exame de toque, ela tem dor à mobilização do colo no exame de toque. O que está caindo de maduro aí? Essa paciente tem doença inflamatória pélvica. Grave ou não grave? Com certeza grave. Ela está febril, ela está nauseada e ela tem dor à descompressão aí do abdômen. Então, essa paciente tem um quadro grave de doença inflamatória pélvica. Gente, olha só. Como é que é o diagnóstico de doença inflamatória pélvica? É absolutamente clínico. Não faz o menor sentido, né, a gente fazer algum tipo de diagnóstico que não seja clínico. O diagnóstico é absolutamente clínico. Então, o quadro clínico da paciente é suficiente já para a gente poder fazer o diagnóstico. Não precisa fazer pesquisa de gonococo na secreção cervical, nem de clamídia, nada disso. Não viaja, não precisa. Se você viu que ela tem um quadro de DIP, você vai ver e tratar. Ok? Mas aí, olha só, para internar a paciente com DIP, tem que ter suspeita de abscesso tubovariano. O que você acha? Tem ou não tem? Cara, ela tem dor à descompressão súbita. É lógico que ela deve ter um abscesso tubovariano já. Estado geral grave com náuseas e vômitos ou febre. Ela tem os dois. Ela tem náuseas e vômitos e febre. Falha no tratamento ambulatorial, bom, ela não começou a tratar, não é gestante, não é imunossuprimida, intolerância aos antibióticos orais, possibilidade de outro diagnóstico, não. Mas ela tem 2 critérios aí para internar, suspeita de abscesso tubovariano e estado geral grave com náuseas e vômitos ou febre. Então não há dúvidas que essa menina deve internar já para fazer o tratamento internada de doença inflamatória pélvica. Ok? Muito bem, então olha só, vamos ver as alternativas. Se faz necessária a presença de leucocitose e VSG elevado para confirmar o diagnóstico. Não precisa fazer, nem precisa pedir um hemograma, porque a clínica já é bem suficiente, bem característica de doença inflamatória pélvica. B. Identificar o agente etiológico. Faz necessário a identificação do agente etiológico na secreção cervical antes de iniciar o tratamento medicamentoso. Não, balela. Não, jamais. Não tem que fazer pesquisa de gonococo nem de clamídia. A clínica é o que vai nos dar o diagnóstico. C. A paciente deve ser encaminhada para tratamento hospitalar? Corretíssimo. Já encaminha ela agora para tratamento hospitalar. D. O tratamento inicial deve ser cirúrgico para melhor avaliar o comprometimento do sistema reprodutivo. Não, nada tem a ver com avaliar o comprometimento do sistema reprodutivo. E E. O tratamento clínico ambulatorial de imediato, com retorno em 48 horas para reavaliação. Essa muito bem, né? Manda para casa até e volta em 48 horas. Até o abscesso subavariano romper, ela fazer um abdômen agudo, ter risco de fazer um choque séptico e morrer, né? Muito bem, parabéns, doutor. Não, manda já para o hospital. Combinado? Beleza? Então, letra C, a resposta da questão. Galera, então assim, o meu objetivo foi justamente trazer para vocês assim as questões, como elas acabam aparecendo nas provas e revisar com vocês então aí os principais tópicos sobre esse assunto, doença inflamatória pélvica. Se tiver dúvida, entre em contato comigo que a gente está aí para responder. Ok? Valeu, um bom estudo para todos.